Se você quer passar em 2026, eu vou te falar a verdade. O seu maior adversário não é a banca. É um hábito silencioso que vem drenando, te rouba dias inteiros sem sequer fazer qualquer barulho. É a procrastinação. E aí você acredita que o problema é totalmente com você, por quê? Veja se não se sente assim. Você até tem vontade de estudar, sabe o que estudar e como estudar, mas simplesmente está paralisado e fica desesperado ou desesperada sem saber o que fazer ou o que está acontecendo. Então, a atenção especial que eu vou trazer aqui, porque sem dúvidas é como você está se sentindo e é o que está destruindo a sua aprovação. Eu sou o professor e mentor Leone Maltes, aprovado em 6 concursos na carreira policial, entre eles PF, PRF, Perito Criminal, amante da neurobiologia da memória e do aprendizado, ciência do aprendizado, isto é, a ideia do aprendizado acelerado, mas tudo com base em evidência, trabalhando aqui os aspectos comportamentais que são fundamentais. Então, eu não vou te dar motivação, eu vou te dar a estrutura, porque o concurseiro, em tese, ele não precisa de ficar de discurso bonito, ele precisa de um sistema que funcione quando dá aquela preguiça, a ansiedade ou quando o dia está ruim. E aí você se sente totalmente paralisado, você até tem a vontade, mas não sabe como desenvolver. É a ideia da procrastinação que vem causando aí catástrofes sem exageros de fato, mas é o que eu estou observando. Então vamos tirar esse peso agora e entender aqui que a procrastinação não é um sinal de burrice e na maioria das vezes também não é preguiça. Eu vou te falar a verdade, não tem muita conversa fiada não. Apesar de ter sido aprovado nesses concursos, apesar de dar aula, apesar de ser mentor, sem dúvidas eu também procrastino, mas entender o que causa isso vai te ajudar a evitar. E aí você acaba, entre aspas, escolhendo, né, as teses do que você pode deixar para depois. Mas não dá para deixar isso tomar conta da sua vida. E a procrastinação aqui é o cérebro literalmente tentando evitar aí um desconforto específico. Pode ser o medo de errar, pode ser a vergonha de começar ruim, a pressão de ter que ser perfeito, essa ansiedade de não render. Então, todo esse mecanismo procrastinador vem numa autossabotagem como uma proteção aí, em tese, do que está acontecendo, o que pode acontecer. Veja se não é o que acontece com você também. Pô, você tem uma atividade para fazer, né? E aí você vai fazer essa atividade, pessoas podem até saber como é que você vai fazer, e antes de essa atividade chegar, você já começa a colocar algumas dificuldades, dizendo, pô, eu tô com dor de barriga, pô, eu tô machucado, pô, não sei o que é que vai acontecer, porque eu tô com esse problema. Então já é uma antecipação provisória do tal fracasso, e é um mecanismo procrastinador. E aí você pode acabar deixando de fazer essa atividade ou até mesmo atrasando essa atividade. Veja que entender estes pontos são fundamentais para a gente bater, entre aspas, de frente, mas com técnica, com inteligência, né? Ou até mesmo você tem uma certa dificuldade com a disciplina e acaba antecipando, já sabendo que é ruim ou que está ruim na verdade, né? Porque é importante entender isso e acaba deixando para depois ou substituindo essa atividade. No entanto, você vai entender aqui também que existem fatores importantíssimos que te deixam mais arraigado em relação a essa procrastinação, né? Mais forte. E aí você acaba deixando uma bola de neve e, de fato, cai na desistência. E não é isso que eu quero que aconteça mais com você. A tarefa é importantíssima e é exatamente por isso que ela te assusta. Aí o seu cérebro, ela faz um acordo normalmente ruim. Vamos adiar, pô, só hoje para ficar de boa. Ah, dá tempo, depois eu faço. Prova é assim. Se não, não, depois eu faço de boa e tal, busca sempre o conforto, né? Aí vai chegando próximo à prova, já começa o desespero e você diz, pô, realmente não é para mim. Mas entenda o princípio também da responsabilidade. Esse só hoje, esse correr do desconforto, qualquer dificuldade, ai, tô, não é para mim, vou lá.
porra, isso vira um padrão. Acorde para a vida também. Estou te dando todo o mecanismo em tese da procrastinação aqui, as principais causas e como você pode também reduzir fundamentalmente aqui esse mecanismo procrastinador. E aí eu venho com a ideia do triângulo, né, desse tal atraso procrastinador na vida do concurseiro. Essa procrastinação, ela pode aqui nascer naturalmente, e aí é um contexto da psicologia cognitiva comportamental, tá? Que pode ser um contexto interno, né, um diálogo mental, aquela toxicidade, a autocrítica por causa das crenças, né, que nos fizeram aí chegar até aqui, por exemplo, aquele reforço comportamental. Vou te dar um exemplo de que você normalmente só levou reveses em determinados pontos, ou melhor, você levou alguns reveses em determinados pontos e acredita que para você tem que ser isso aí mesmo. Você acredita que a aprovação não é para você, que relacionamento não é para você, que você não é inteligente porque reprovou uma disciplina, porque não conseguiu conquistar tal coisa, mas se você olhar bem, você consegue observar que você conquistou muito mais coisas do que imaginava, mas você só foca no que é ruim. Então esse padrão reclamador também, ou essa lei da atenção para o que é negativo, é o que vai te influenciar internamente nesse mecanismo procrastinador, como por exemplo, língua portuguesa, raciocínio lógico, e cada vez mais você reforça essa tese. Eu não consigo aprender, caralho, como é que não consegue aprender? Você simplesmente está utilizando o mecanismo da autossabotagem para se proteger, porque se der errado, você já está confirmado, porra, eu não consigo aprender mesmo, então segue essa parada. Então perceba que tudo é um contexto interno, de crenças, de fato aqui considerando a autossabotagem. Então você aprende língua portuguesa, você aprende raciocínio lógico. Só que na escola você se fudeu tanto, ou fez tanta merda também, que agora reforça essa ideia de que não é para você. Estudei a minha vida inteira em escola pública, não sabia a língua portuguesa, não sabia matemática. A culpa é minha também. Por quê? Porque eu caguei também no ensino médio. Mas quando eu comecei a me desenvolver em termos científicos, fui para a universidade, fiz mestrado, eu comecei a quebrar essas crenças de incapacidade. Então você tem de se esforçar também internamente e mudar toda essa sua estrutura, obviamente, em se tratando dessas crenças. Pelo medo, pelo perfeccionismo, pela vergonha com que as pessoas podem olhar para você. Muito cuidado, você também tem de olhar internamente. Os fatores externos, eu gosto aqui de dividir em dois pontos, tá? A ideia do ambiente, né? Das interrupções, a casa, a falta de rotina, a urgência dos outros, cada cachorro que lama sua caceta. Os outros são os outros, eu sou eu. A partir do momento que vai me atrapalhar. Então, essa influência, né? Esse contexto, esse fator externo está relacionado a o que as pessoas normalmente podem te influenciar também em relação às atividades. Por isso que tem muito essa ideia, e há um fator de evidência aqui, né, da modelação pelo próprio ambiente. Se você estiver num ambiente em que pensa em concursos e estudos, naturalmente você tende a modelar para estudar. Agora, se você está no meio que não tem problema nenhum. Você lembra do cada cachorro que lamba sua caceta? Então, se as pessoas estão em festa, não querem saber de estudar, e isso é um fator que deixa aquela pessoa num plano número um, e você olha isso como algo positivo, a tendência é que você corra para esse lado, quando na verdade é isso que está destruindo, é isso que está de fato te atrasando. A matemática aqui é muito simples e não tem como dar um resultado legal se você gasta a sua energia, gasta todo o seu tempo e atividade para algo que é divergente do estudo, daquilo que você quer buscar, que é a aprovação. Então acorde para a sua vida também. Nem tudo, não é só a vida não. Veja que esses fatores que eu estou elencando têm uma responsabilidade também sua, mas que há uma influência externa. Mas a gente não é vítima da parada. A gente tem de entender como é que funciona e com um padrão de regularidade buscar cada vez mais. E aí o outro fator que esse eu trago um alerta importante, vou até respirar.
É o fator do ambiente digital, da tecnologia, é o dreno dopaminérgico, celular, vídeos curtos. Então aqui eu trago um outro ponto para relacionar a esse fator digital, que é o que eu vou trazer a máxima desses 3 pontos mais importantes que vem destruindo e derretendo de fato o seu cérebro, né? É aquele termo chamado brain rot. Inclusive eu tenho um vídeo aqui sobre isso, né? Vou te falar uma parada muito importante. Ninguém quer ouvir, todo mundo acha que é frescura e viadagem. É só o que se fala. Muita gente não está procrastinando só porque é difícil, está derretendo de fato o seu cérebro, perdendo a tolerância para o estudo porque foi treinado no modo recompensa instantânea. Então, quando você se dá no momento, ou se vê no momento em que você sabe o que fazer, como fazer, e simplesmente não consegue fazer, porra, perceba como você está rolando no feed, no seu celular. Isso é um sinal simples que pode acontecer. E acontece comigo também. Quando a ansiedade está lá em cima e eu, porra, tenho de gravar uma aula, tenho de estudar e eu gosto de estudar. Veja como a situação pode ser ainda pior. Eu gosto de estudar. E aí eu me vejo, sabe como? No feed, no YouTube, no Instagram, em outros momentos, buscando tudo que é tecnológico. E isso vai drenando o seu cérebro, essa energia, entre aspas, dopaminérgica, e é por isso que você vive inerte. Então, treinando aí o seu cérebro para uma forma de recompensa instantânea, não é modinha de falar a mesma coisa, é um alerta fundamental que eu trago aqui para você. Acorde para a vida, perceba isso e regule, de fato, trazendo aqui com constância e de forma consistente o uso da tecnologia. O brain rot não é uma falta de vergonha na cara, é condicionamento. O seu cérebro ele vem se acostumando com micro recompensas a cada segundos, feed, shorts, notificação, meme, vídeo curto, vida dos outros, BBB, os caralhos. Aí quando você senta para estudar minimamente direito penal, que é uma recompensa lenta, um esforço autocognitivo, parece que está faltando energia. E pode até faltar uma energia, mas é mental, que foi totalmente drenada. Tá faltando aqui a tolerância ao tédio e a uma atividade o quê? Mais complexa. E isso mata a disciplina. Há uma conexão fundamental com a procrastinação aqui. A tecnologia ela acaba virando um alívio emocional perfeito para quem quer um conforto. Você sente desconforto para começar a tarefa difícil, o que é que o cérebro vai fazer? Te dá um atalho, perceba, acorde para a vida mais uma vez. Se não quer fazer terapia, mas beleza. O que eu falo aqui para você, busca se reconhecer, se conhecer mais e identificar o que é que está acontecendo. Esse atalho que é dado para você é só mais um minutinho no celular. Nunca é só mais um minutinho no celular. Esse minutinho aqui, ele vai treinando seu cérebro para fugir sempre que a tarefa aperta, sempre que fica difícil, quer desistir, quer tocar o foda-se, vai para outro lugar e busca mais uma vez milagres. Compra isso, compra aquilo, faz outra parada e nada resolve. Caralho, não é possível que você não vai perceber agora. Você cria uma identidade sem perceber. É o tipo de pessoa que foge sempre que há uma certa dificuldade. Então, não é para parar de usar o celular, é para deixar o celular treinar seu cérebro, é para parar de deixar o celular aqui, treinar o seu cérebro contra você. É isso que você tem de entender. É você trabalhar aqui 7 dias e de simples, porque eu falo os 7 dias? Porque é semanal e de uma forma simples e brutal. Celular fora do campo de visão, se você está estudando, se você está comendo, por exemplo, esses últimos 4, 5 meses que eu estou em curso de formação, né? A ansiedade vai lá para cima pelo convívio social, que eu tenho uma certa dificuldade natural, nunca escondi nada para você, e aí a tendência é que eu fique mais ansioso e corra para a tecnologia. Então, o que é que eu comecei a fazer para me comportar melhor e voltar à minha rotina que eu gosto muito, né? Fazer leitura, estudar. Pô, eu comecei agora a colocar uma meta em que, se eu for comer, eu não vou mexer no celular. Então, toda vez que eu percebo, o que é que eu faço? Porra, jogo o celular na mesa. Porque é inconsciente pegar esse celular. Então eu tô agora com
uma meta e uma atividade específica de, quando eu estiver conversando com alguém, não estar com o celular, é uma certa dificuldade. Quando eu estiver comendo também, não pegar o celular. Quando eu estiver fazendo uma outra atividade que exija mais uma atenção, não estar com o celular. E cada vez mais de forma progressiva eu vou me esforçando para isso. E quando eu falho, eu percebo que eu falho. E aí é o momento em que eu me esforço para guardar. Então não é a ideia da força de vontade. É literalmente trabalhar aqui esse contexto e regularmente, mesmo sabendo que você vai falhar. É entender aqui que você escolhe 2 horas fixas por dia para trabalhar aí suas redes sociais. Se você tiver aí, obviamente, um estudo específico, né? Um trabalho específico. 2 horas, ou você pode dividir 2 horários, 1 hora de um momento. Isso eu falo para quem trabalha, que tal nem sempre é o seu caso, tá? Se não é o seu caso, caralho, corta isso. 30 minutos de manhã, 30 minutos à noite, matou e vai se esforçando. Percebeu que tá errado, volta, tá? Então, fora disso, é zero feed e o seu cérebro vai voltar a aceitar essa recompensa lenta, essa criação do hábito do estudo, porque o cérebro, ele é modelável, é notificação off, é trabalhar aqui esses atalhos de tela inicial, você precisa aumentar o atrito a esse vício, a dificuldade a esse vício. Então, é literalmente aqui trabalhar esses pontos, né? Principalmente depois do estudo. Essa recompensa que, de fato, não vai te sequestrar. É isso que você tem de entender cada vez mais. E aí, se você quer um vídeo de fato como destravar esse ciclo procrastinador, os 5 passos práticos para quebrar a procrastinação, então comenta nesse vídeo procrastinação ou comenta nesse vídeo CDA, melhor CDA, né? Procrastinação ficar foda, a gente começa fortalecendo aí. Comenta CDA neste vídeo que eu vou entender que você quer um protocolo prático para vencer a procrastinação. Trazendo os pontos importantíssimos aqui que você tem de entender, já reconhecendo o que é a procrastinação, o que vem causando de fato essa procrastinação, para 2026 ser diferente daquilo que você já vem fazendo. É trazer 5 passos práticos, já trabalhando a ideia de celular longe, se esforçando para quebrar esse vício e rumo à aprovação. Tamo junto, aqui é CDA, vamos para cima. CDA é Córtex do Aprovado.